Verdade. Devocional de 27 de outubro. Sola Fide. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, de 1 a 3. O capítulo 11 de Hebreus traz um excelente retrato da fé salvadora. Ele começa definindo-a e explicando sua natureza. Grosso modo, fé é um sinônimo de confiança, como o autor da epístola já havia dito no capítulo 3, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Observe aí o caráter perseverante dessa fé. Mas aqui no texto da nossa meditação, o autor afirma que a fé é uma certeza. A palavra traduzida por certeza originalmente significa substância, sendo a mesma que o autor utilizou no capítulo 1, verso 3, ao descrever Jesus como a expressão exata do ser ou substância de Deus. A ideia, portanto, seria a de que a fé dá realidade ou substância às coisas esperadas. O verbo também significa permanecer firme sob um acordo garantido, apontando para uma garantia legal. Esperamos pela fé a consumação das promessas contidas no Evangelho de Cristo, e essa fé é que dá realidade a elas. Em segundo lugar, o texto afirma que a fé é uma convicção, sendo que o termo envolve a ideia de uma prova. A fé é a prova da realidade de fatos que se não veem. Por fim, nosso texto diz também que a fé é um conhecimento. É pela fé que entendemos a origem do universo, como ele destaca no verso 3. Em seguida, são apresentadas diante de nós inúmeras testemunhas da fé salvadora, como exemplos do que a fé produz. Ele mostra à guisa de exemplo o que é a fé na prática, seus frutos e sua recompensa. Dois princípios gerais enfatizados pelo autor são, primeiro, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, no verso 2, e segundo, que, sem fé, é impossível agradar a Deus, o que aponta o caráter indispensável da fé para uma correta relação com Deus e para um bom testemunho diante dos homens. Homens e mulheres conhecidos e anônimos, em épocas e lugares distintos, obtiveram bom testemunho por sua fé, embora não tenham obtido a concretização da promessa, concretização esta que os crentes da nova aliança testemunharam. Tudo o que eles aguardavam concretizou-se historicamente no advento de Cristo. Mas durante toda a sua vida, a fé dava substância e realidade às promessas. Na descrição dessas testemunhas, aprendemos que a fé, além do que já foi dito, é um instrumento pelo qual nos tornamos herdeiros da justiça que vem da fé, como Noé no verso 7. Aprendemos igualmente que a fé salvadora se manifesta numa obediência, tal como foi a atitude de Abraão, no verso 8. Também na perseverança em meio às provas, permanecendo firme como quem vê aquele que é invisível, como fez Moisés diante das ameaças de Faraó, no verso 27. A fé também se manifesta em feitos heróicos, como foi o caso de Gideão, dos demais juízes e do rei Davi, e ainda na disposição para o martírio, e como fizeram aqueles que passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, afligidos, maltratados, como diz o autor, homens dos quais o mundo não era digno. Versos 36 a 38. Finalmente, vemos também o alvo para onde a fé salvadora aponta, que é também o objeto dessa fé. Jesus, que é chamado no capítulo 12, verso 2, de autor e consumador da fé salvadora. A conclusão óbvia dessa galeria dos chamados heróis da fé, que no entanto seria mais condizente com o texto chamá-los de testemunhas, é a de que eles nos conclamam com seu testemunho a olharmos para Cristo e sua obra,
Portanto, a fé consiste em olharmos firmemente para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, conforme o capítulo 12, verso 2. Sabemos que o justo viverá por fé, conforme está escrito em Romanos 1,17. Isto porque a justiça de Deus, que não pode ser alcançada pelo pecador, é revelada no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus, portanto, é atribuída ao pecador mediante a fé em Jesus Cristo, conforme em Romanos 3,22a. Os inúmeros exemplos apresentados em Hebreus 11 não deixam dúvidas de que a fé é a base instrumental fundamental da aceitação do pecador diante de Deus desde a antiga dispensação. Os crentes da velha aliança foram igualmente salvos pela graça mediante a fé somente. Um dos fatores que desencadearam o movimento da Reforma Protestante foi certamente a inquietação de Martinho Lutero, fruto da sensação constante de estar debaixo da ira de um Deus justo e terrível, a quem ele tentava de todas as formas agradar, sem contudo jamais se sentir bem-sucedido e livre de culpa. Como filho de seu tempo, Lutero concebia a ideia do Deus que vigia os homens para punir seus pecados. Assim ele procurou alívio para sua alma aflita na vida religiosa, tornando-se um austero monge agostiniano. A questão crucial com a qual a mente e o coração de Lutero e dos cristãos de seu tempo se ocupavam era: como pode o pecador se tornar justo diante de Deus? De que maneira poderia ele atingir o padrão de justiça exigido por Deus e conseguir o perdão divino? Lutero finalmente encontrou a tão procurada paz em seu coração após a leitura do texto de Romanos 1,17, na sua afirmação de que o justo viverá pela fé. Ele mesmo testemunha essa experiência. Noite e dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Esta foi sua grande descoberta. A justiça de Deus é um dom a ser recebido pela fé em Cristo Jesus. Considerando que o arrependimento é para a fé, como o outro lado da moeda, na tese 36, Lutero declara: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da culpa e da pena, mesmo sem carta de indulgência. Em sua obra Salvos pela Graça, Anthony Huckman nos traz uma boa e sucinta definição de fé. Ele diz: fé é olhar para fora de si, baseando-se somente em Cristo para a salvação. É a apropriação pessoal de Cristo e seus méritos. Significa descansar na obra consumada de Cristo e aceitar o que ele fez como tendo sido feito por nós. Você tem andado cansado e sobrecarregado pelo peso do seu pecado? A realidade da ira de Deus o tem atormentado. A convicção de seus pecados o atormenta de modo que você não tem tido alívio. Seu coração tem sido esmagado pela culpa. Reconheça seus pecados diante de Deus. Lamente sinceramente sua miséria espiritual. Mas não permaneça aí. Olhe para fora de si e ponha sua confiança em Cristo para a sua salvação. Aproprie-se de Cristo e seus méritos. Descanse na obra consumada de Cristo, pela qual ele cumpriu plenamente o padrão de justiça exigido por Deus. Receba o que ele fez como tendo sido feito por você. Isto é fé salvadora. A vida que decorrerá daí é a consequência e o fruto, não a causa da salvação. Creia no Senhor Jesus. Nada mais é necessário. Sola fide. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.
Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.